que Ele vai dar nessa noite aqui, Anahashi, oh glória, ministrando a tua palavra. Sê com Ele, sê com os lábios dele, meu Pai, e usa para a tua glória. Cobre Ele, Anarai, cobre Ele com o teu sangue, Jesus, e toda a sua casa. É o que nós pedimos e agradecemos, amém? E vão receber com palma sorte alegre para Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, motivo de alegria estar aqui mais uma noite juntamente com esse povo lindo que vai morar no céu. Quero aqui agradecer ao pastor, amém, pela confiança, os demais obreiros, né? Todo mundo da retaguarda. Quero dizer que Deus é bom. Quantos creem que o Senhor é bom? Quantos creem que o Senhor está na casa? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a forma que você entrou nesse ambiente, mas eu quero liberar uma palavra e dizer que da mesma forma, aleluias, você não vai sair, porque o fiel, ele se faz presente, amém? Aleluias, glória a Deus. Abramos a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, amém, igreja? Deus tem uma palavra para o meu e seu coração nessa noite, aleluias. Agradecer ao Tiago, sua família, canal de bênção para nós estar aqui nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Estou um pouco cansado, né? Quando eu não estou trabalhando para Deus. Hoje eu tive que ir em Braslândia 2 vezes, né? Porque nós estamos ali apoiando uma casa de recuperação e eu tive que trazer um acolhido na rua para fazer uns procedimentos. Só que Deus, ele nos dá graça, ele nos mantém de pé, né? O Senhor, ele nos fortalece. E eu sei que nós não vamos sair da mesma forma, porque Ele já está aqui nessa noite. Livro de 1 Samuel, amém, capítulo 1, aleluias, versículo 1 em diante, amém, irmãos? Quantos estão me ouvindo aí atrás? Aleluias. Podemos fazer menção da palavra? A palavra do Senhor diz assim: e houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Eufrate. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali um sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finés, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não come? E por que estás mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrar e da tua serva,
te não esquecer, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Versículo 19, aleluias, diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Amém? Coloca a sua Bíblia sobre o assento, ainda de pé. Eu te convido nessa noite a estar orando comigo, amém? Amém ou não amém? Aleluias. Aqui o mistério é pentecostal, não é? Aleluias. Eu sei que a igreja aqui gosta de orar, então eu vou te convidar nessa noite a fazer 2 orações. A primeira, agradecendo o Senhor pela palavra, e a segunda, aleluias, pedindo para o Senhor nos desvaziar, porque eu aprendi e entendi que para nós ser cheio, nós temos que se desvaziar. Só você que quer cheio, levanta a tua mão nessa noite, deixa eu ver quem você quer cheio, e dê glória para aquele que é digno de honra, de adoração. Ah, pastor, mas se desvaziar do quê? Da incredulidade, da prepotência, da arrogância, da soberba, do eu, do cansaço, do problema. Mas não deixa o problema lá na porta, não, porque se você deixar o teu problema lá na porta, quando tu sair daqui, ele vai te acompanhar. Mas quando você entregar o teu problema no altar de um Deus que é todo poderoso, eu tenho uma convicção do que eu vou dizer nessa noite. Da mesma forma tu não vai sair, e o teu problema não vai te acompanhar, porque Deus, Ele é fiel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Espírito Santo, meu Deus, olha aí a tua igreja, olha aí a tua noiva, meu Deus, olha aí os teus escolhidos, meu Deus, que te clama de dia, de noite, meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, meu Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, e nós bendizemos o teu nome, meu Deus, porque tu és a estrela da manhã, tu és o alfa, tu és o ômega, meu Deus, tu és o princípio, tu és o fim, meu Deus, e Deus nenhum se formou antes do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui nessa congregação, meu Deus, reunidos para adorar, para exaltar e para bendizer o teu nome. Obrigado, Jesus da glória, por mais uma noite, por mais um dia, poder se reunir com o teu povo, poder se reunir com a tua igreja, para fazer menção da tua palavra. Meu Deus, nessa noite, Jesus, seca essa igreja, meu Deus, seca esse lugar, meu Deus, seca esse ambiente, meu Deus, com a comitiva de anjo, meu Deus, com a nuvem de glória, meu Pai amado, querido e santo. Olha aí a tua igreja que ora, olha aí o teu povo que tem intimidade contigo. Inclina, Jesus, nessa noite os teus ouvidos para o clamor da tua igreja. Inclina, soberano, os teus olhos para a aflição do teu povo. Meu Deus, mas eu te peço, a casa é tua, a igreja é tua, os corações são teus. Meu Pai, nessa noite, olha para o íntimo da nossa alma, olha para o íntimo do nosso coração, meu Deus, e tira, e nos esvazia, meu Deus, aquilo que impede, meu Deus, de nós te adorar, meu Deus, de nós glorificar o teu nome, em espírito e em verdade. Meu Deus, aonde tiver um vaso disponível, aonde tiver, meu Pai amado, querido é santo, pega ele, pega ela, usa ele, usa ela, meu Deus, mas aonde tiver um coração endurecido, entristecido, meu Deus, passa o teu bálsamo, meu Deus, passa as tuas mãos ensanguentadas, meu Deus, e dá vitória. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, não tem pra trancar rua, meu Deus, não tem pra enxucaveira, meu Deus, não tem pra bombaxira, meu Deus, nessa noite não tem pra Satanás, porque o Senhor entrou na casa, o Senhor está no ambiente, meu Deus, vai trabalhando, meu Pai vai quebrando, meu Deus, vai desfazendo as obras das trevas, as obras de engano, as obras de bruxaria, de macumbaria. Ai,
nessa noite. Meu Pai, envia os teus anjos de guerra para guerrear, Senhor, para guerrear em prol dessa igreja, para guerrear em prol de cada vida que entrou, em cada vida que está nesse ambiente. Meu Deus, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Meu Deus, vai quebrando, vai quebrando. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, meu Deus, toda a força negativa, meu Deus, é porque o teu sangue, é o teu sangue, é o teu sangue. Meu Deus, nós clamamos, é pelo poder que há no teu sangue. O teu sangue tem poder de curar. Meu Deus, se entrou alguém enfermo, é pelo poder do teu sangue. Meu Deus, se entrou alguém triste, é pelo poder da tua palavra. Meu Deus, cura ele, cura ela. Alegra, Jesus, a tua igreja e dá vitória. Em nome de Jesus, você que crescenta, glorificando aquele que é digno de honra, de glória, de adoração. Eu sinto Deus nesse ambiente. Quando as servas do Senhor louvavam, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu sei que ficou baixinho esse negócio. Eu contemplava, aleluia, os anjos do Senhor guerreando. A unção de Deus, aleluia, sobre esse ambiente. E Deus bradava no íntimo do meu coração dizendo: hoje eu vou curar, hoje eu vou salvar, hoje eu vou libertar, hoje eu vou fazer coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Oh Jesus, tu és grande. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer a respeito de Eucana, Ana e Penina, um homem a qual ele tinha um costume de ano em ano sacrificar ao Senhor, ou de ofertar a Deus. E o interessante, pastor, que ele não ia só, ele levava a sua família, ele levava a sua comitiva. Mas a Bíblia diz que uma das suas esposas, chamada Penina, ela tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E a palavra de Deus vai dizer que Penina confrontava Ana. Penina, eu creio, com as minhas conjecturas, que ela fazia chacota de Ana. Porque vem comigo, o sonho de toda mulher é um dia se casar e de ter a sua família. Entenda isso nessa noite. Mas o interessante é que ela não era estéril. A Bíblia diz que o próprio Senhor cerrou a madre de Ana. O próprio Senhor impediu Ana de gerar. Interessante que a gente não entendemos um propósito de Deus. Às vezes é necessário o Senhor trancar na minha e na tua vida, ou permitir alguma coisa acontecer adversa, para que nós venhamos se atentar naquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Então a Bíblia diz que de ano em anos ele subia a ofertar ao Senhor. E ele dava ali uma oferta para os seus filhos, para Penina. Mas para Ana, por quanto ele amava, ele caprichava ali na oferta que ele entregava para ela, para ver se agradava ela. Só que entenda, o que Ana precisava não era de ser bajulada pelo seu esposo, não era de, aleluias, receber uma maior parte da sua oferta. O que Ana necessitava naquele momento era realizar um sonho que eu creio que ela tinha desde criança,
que era poder carregar o seu filho no braço. Só que entenda nessa noite, Deus, Ele vai impedir Ana de gerar por algum tempo. Às vezes Deus tem te impedido de alcançar aquilo que você almeja, e você não tem entendido o propósito. E às vezes você tem se desfalecido na fé, e às vezes você tem se abatido no meio da caminhada, porque o Senhor dos Exércitos não concedeu ainda a tua petição. Entenda comigo nessa noite, Penina afrontava Ana, Ana se entristecia. Então Ana, creio eu que ela queria de alguma forma mostrar para Penina que ela também geraria. Só que entendam, quando Ana está com um pensamento pequeno, ela sobe ano e desce ano, sacrificando e nada acontecendo. Aperta aí um pouquinho, porque eu vou salgar nessa noite. Às vezes você tem entrado ano, saído ano, feito campanha, feito voto, feito propósito, e nada tem acontecido na sua vida. E você não entende. Às vezes coloca a culpa no pastor, às vezes coloca a culpa na missionária, às vezes coloca a culpa no profeta, às vezes coloca Deus na parede, porque você não tem alcançado aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Entenda uma coisa nessa noite, o Senhor, Ele não queria de Ana sacrifício, Ele queria que Ana entendesse qual era o propósito e a chamada que Ele tinha na sua vida. Deus não quer que eu e você sacrifique, não. Deus quer que eu e você entenda, aleluias, para que nos chamou, para que nos selecionou e para que nos separou. Deus não quer que eu e você, aleluias, entra ano e sai ano sacrificando. Não, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele prefere obediência do que sacrifício. Muitas pessoas preferem sacrificar do que obedecer. Muitas pessoas preferem barganhar com Deus do que aceitar o propósito que Deus tem na vida. Então Ana, ela ia. Imagina ela frustrada, aquela mulher debochando dela. Eu tento, não tenho. Eu tento, não tenho. Ana tinha um amor do esposo, a qual às vezes a outra não tinha. Porque ele cuidava, a Bíblia vai dizer que ele cuidava melhor de Ana que de Penina. Imagina a guerra daquela mulher. Imagina o que não passava na mente dela. Vamos trazer para os dias de hoje. Ela era aquela mulher que ia se esconder dentro do quarto, fechar a porta, não querer falar com ninguém, não querer ouvir ninguém. Vamos botar que hoje ela estava no estágio de depressão. Ela ia estar depressiva ou ansiosa. Porque hoje qualquer coisa é motivo para nós se isolar, se ocultar e não querer ir mais. Mas em meio à limitação dela, ela ia. Ainda que ela estava sacrificando, ela ia. Então vai nessa noite. O segredo não é parar quando tudo está indo de mal a pior. O segredo não é pular do barco quando o vento fica revolto. O segredo não é abandonar a cruz, aleluia, de Cristo quando o fardo se torna pesado. O segredo é caminhar, o segredo é perseverar na promessa, aleluia, porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, aleluia. Eu acho que a igreja não entendeu nessa noite o que Deus está querendo te dizer. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. O que é isso, pastor? A minha Bíblia diz que no livro de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas
coisas que não se vê, mas crê e se espera. Ana não via, mas ela cria. Ana não via, mas ela acreditava no Deus que ela estava servindo, que é um Deus do possível, que é um Deus que faz, que é um Deus que opera, que é um Deus que não precisa dizer nada para nós. Ana, ela subia, ela continuava indo, ainda gemendo, ainda sendo apontada, ainda sendo caluniada, ainda sendo afrontada, ela continuava adorando o Senhor. Sabe aquele dia que você entra dentro da casa do Senhor, que o pregador fala, dá glória a Deus, dá aleluia, aplauda, mas tu não tem força nem para glória, nem para aleluia, nem para aplaudir o Senhor, e a tua alma está sangrando, e a tua alma está gemendo, e às vezes alguém está olhando para ti e está dizendo, confessa o teu pecado. A irmã está calada porque está pecando. O irmão está assim é porque está, aleluia, não está agradando o Senhor. A minha Bíblia diz que o profeta olha para Ana e ele se engana, aleluia, com a situação que Ana estava. Sinal de muito barulho, igreja. Não é sinal que Deus também está no negócio. Porque no silêncio dela, na dor dela, Deus estava bradando do céu e estava vendo. Às vezes nós entramos aqui querendo um abraço. Às vezes nós entramos ferido, arrebentado, querendo só uma palavra de amor, de afeto ou de ânimo. E às vezes nós recebemos um olhar de acusação, de apontação. Deus estava assim dentro do templo. Ana, o sacerdote ali estava lá, observando. Percebe uma coisa: tem alguém que sai da sua casa disposto a adorar. Tem alguém que sai da tua casa disposto de se derramar nos pés do Todo-Poderoso. Mas tem alguém que sai de dentro da tua casa disposto a observar a roupa, a forma da adoração, a forma que canta, a forma que prega, a forma que pronuncia. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus não está atrás de quem tem uma boa oratória. Deus não está atrás, aleluia, de quem tem uma boa oração. Mas Deus ainda está atrás daqueles que adoram em espírito e em verdade. O Senhor alebraçou de Comará Súbia. Ele está atrás dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram no meio da luta, aqueles que adoram no meio do deserto, aqueles que adoram no meio da apontação, da acusação. O Senhor ainda está atrás deles. Deus não quer saber se você tem o melhor carro, a melhor casa, se nós temos os melhores salários, se nós temos os melhores filhos. Não, Deus quer a minha e a tua adoração. Deus quer o perfeito louvor que sai de dentro de mim, de você. Porque é na dor, porque é no sofrimento que a igreja fica sensível à voz do Eterno. Ai, xarabaçodecantarabandai. Aleluia, é no meio da luta, é no meio da batalha que nós ficamos aquebrantados diante de um Deus todo-poderoso. Enquanto o profeta julgava aquela mulher, trazendo ela como embriagada, porque ela não tinha força, mulher de Deus, de clamar, de adorar em alta voz, ele vai dizer: uma hora dessa está embriagada, aparta de ti o teu vinho. Ela falou: não, meu Senhor, não me compara como as filhas de Belial, estou amargurada de alma. E quantas vezes nós entramos dentro da igreja como Ana, feridos, cansados, machucados, e precisando de um consolo, e precisando de uma resposta de Deus.
Às vezes o teu líder não consegue enxergar a tua dor. Às vezes o teu amigo do teu lado também não consegue enxergar a tua dor e sentir a tua dor. Às vezes o obreiro, ele não consegue sentir a tua dor e a tua aflição da tua alma. Porque a minha Bíblia diz que quem revela o profundo, o oculto e o escondido é Deus. É Ele que sonda, é Ele que sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pega a visão nessa noite. Ainda que o homem erra, ainda que o profeta erra, ainda que o líder não vê, mas tem um Deus que não dorme, tem um céu que não para de trabalhar, aleluia, tem um Deus todo poderoso, que Ele ainda opera, aleluia, na minha, na tua vida, na minha e na tua história. Ele faz acontecer coisas grandes. Eu recebi o convite pelo irmão Tiago para me vir pregar aqui. Desde então minha esposa não fala comigo. Glória a Deus, oh aleluia. Uma guerra se levantou dentro da minha casa, porque eu fui corrigir minha filha e minha esposa não aceitou. Eu falei, eu não paro, porque maior do que está comigo, do que está com eles. Jesus não me chamou para parar no meio da caminhada. Jesus não me chamou para parar no meio dos obstáculos. Jesus não disse para mim que ia ser fácil, não disse para você que ia ser fácil, mas Ele disse: esforça e tem muito bom ânimo, porque eu sou contigo. Sabe o que é que eu entendi com isso, igreja? Todo mundo pode ficar para trás na minha vida, mas a presença de Deus me basta. O meu filho pode me largar, minha esposa pode me abandonar, a minha mãe pode virar as costas, mas o meu Deus, Ele não vai me desamparar. Eu vejo pessoas parando, aleluia, por causa de vida sentimental, por causa que o esposo não quer ir, por causa que a esposa não quer ir. Você está adorando teu marido ou é a Deus? Porque a minha Bíblia diz que aquele que amar ao seu filho mais que Deus não é digno de Deus. O que amar a esposa ou esposo mais que Deus não é digno de Deus. Então eu tenho que largar? Não. Entenda um negócio. É porque o que nós colocar antes de Deus, nós vamos estar idolatrando aquela situação. Então Deus na minha e na tua vida, ele tem que ser prioridade acima de tudo. Mas enquanto o diabo está tentando me parar, eu estou prosseguindo. Eu estou indo avante, sabe por quê? Porque a aliança que eu fiz não foi com o homem, foi com Deus. E eu sei que Ele garante, eu sei que Ele é fiel para quebrar as barreiras, para quebrar os obstáculos, para jogar por terra a fúria. Eu sei que o meu Redentor, Ele ainda vive. Eu sei que Ele é poderoso para mudar a minha e a tua história. Porque é muito fácil, igreja. Eu vim aqui falar para você que tem que fazer, sendo que eu não estou passando. É muito fácil eu falar para você que tem que acontecer, sendo que eu não estou vivendo o que eu estou passando. No dia que Jesus me tirou das drogas, da cocaína, do crime, do crack, eu fiz uma aliança com Ele. Eu falei: Jesus, eu largo mãe, eu largo filho, eu largo tudo para te seguir. Sabe por quê, igreja? Porque minha mãe lutou 18, 16 anos, não conseguiu me tirar das drogas. A minha mãe lutou comigo, foi muitos anos e não conseguiu me transformar. Mas eu quero que tu entenda, eu amo ela. Ela é minha força. Só que para mim amar ela, eu tenho que amar o meu Senhor primeiro. E o que ela não conseguiu fazer das forças dos braços, das artimanhas dela, o Senhor fez sem força. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço por mim, a qual ela não dava conta. O Senhor pagou o preço por você, a qual mãe, a qual pai, a qual esposa, a qual marido não consegue. E o preço é preço de sangue. Nós fomos comprados, aleluia, por um alto preço. E você está triste? Lógico, quem é que não vai ficar triste?
Mas a minha Bíblia diz que a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. A presença de Deus me basta. A presença do Eterno, ela preenche o vazio da minha alma. Às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar, mas quando nós entramos na prática, irmão, o nosso Deus, ele é muito mais além do que eu e você imagina. O nosso Deus, ele é muito mais além que um casamento. O nosso Deus, ele é muito mais além, aleluia, que um carro novo na porta, que uma mansão. O nosso Deus, ele é muito mais além que um filho. Ele é a nossa vida, ele é nosso fôlego, ele é o nosso tudo, entenda isso. Tudo vai ficar no meio do caminho, mas a presença dele tem que ser prioridade. E sabe qual é o problema da igreja? Porque no momento da aflição eu e você faz voto, no momento da angústia eu e você promete tal, e vai acontecer e vai fazer, mas na hora que Deus nos coloca à prova, as pessoas vão se esquecendo do que prometeu. Mas a minha Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, quando você votar um voto a Deus, não tarda em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Antes que não voltasse, que não cumprisse, ou seja, antes que não fizesse, se não for cumprir. Eu e você se precipita com os nossos lábios, mas o céu está anotando. E tem pessoas aqui que se precipitaram, e tem pessoas aqui que fizeram o voto e não cumpriram, por isso que o negócio está estreito. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: volta e cumpra o que você prometeu para o Senhor. E o negócio lá está de mal a pior. Aí eu levei um jovem, e no dia que eu inaugurei a igreja, a nova igreja, ele chegou lá, pastor, um homossexual, a qual a igreja não sabe lidar com a situação, fala que não tem jeito. Eu abracei ele, 5 horas da manhã, Deus tira meu sono e fala: vai atrás dele e leva para tua casa. Eu falei: mas como assim, Jesus? Vou pegar um homem, não sei nem quem é ele, vou colocar dentro da minha casa com as minhas filhas, com a minha esposa? E Deus falou: vai. E eu fiz assim, eu fiz. Acordei minha esposa, falei: o Senhor mandou eu fazer assim, assim, assado. Ela falou: vai lá. Minha esposa é fera, moça. Ela é 10. Eu sei que ela tá só, né? O inimigo só usando ela um pouquinho, mas ela ainda vai voltar pro prumo. Porque Deus une é propósito. Porque da onde Deus me tirou e tirou a minha esposa, ninguém tira. Aí nós pega ele, leva ele, tira os carrapichos. Ele fica firme um tempo, depois ele desbandeia de novo. E eu tinha tudo para largar ele para trás, mas eu vou atrás dele mais uma vez, pastor. Eu falei: Jonas, o negócio é o seguinte, lá em casa não dá mais, mas a única oportunidade que eu ainda tenho para você é a casa de recuperação. Você quer? Ele falou: eu quero, pastor. E eu levei ele para lá e está com 1 mês. E hoje ele chorou muito, né? Levei ele, realizei até os desejos dele. Estava com vontade de comer pudim. Falei: rapaz, está igual mulher grávida, né? Aí vamos lá, Deus faz isso, né? Fizemos a correria danada. Não deu certo o que ele foi resolver. Paramos lá naquele lago de Braslândia. Quem conhece Braslândia? Parei lá. E lá ia ser o fim da minha vida, foi naquele lugar onde tudo começou. E ele, mais outro interno da casa, eu falei: sente esse vento aqui, sente o poder da liberdade. E ali me passou um filme, porque todo mal na minha vida foi naquele lugar, a maioria. E eu falei: o Senhor nos fez para ser livre. E ele falou: pastor, naquele dia que eu entrei na sua casa, que eu tinha desviado, que a sua esposa olhou para mim, chorou e me abraçou, aquele dia eu entendi que tinha alguém que ainda me amava. Sabe o que eu estou querendo te dizer aqui nessa noite? Jesus, ele não está preocupado com a nossa cor de pele, não. Jesus, ele quer que nós amamos como ele amou. Porque às vezes é muito fácil eu e você pegar esse microfone e falar que tem que amar.
aleluia, falar que tem que fazer, só que o mundo está aí, contando comigo e contigo para fazer a diferença, e eu e você não quer sair do conforto, eu e você não quer sair da zona, aleluia, e aí Deus faz igual fez com Ana, fecha a madre, fecha a porta, toca no marido, toca na esposa, toca no filho, para ver se a igreja se desperta. E ele falou para mim, pastor, eu vou suportar o tempo que for necessário para me ficar aqui, porque eu não vou ser mais escravo do diabo. Então vale a pena você sofrer por o evangelho de Jesus. Vale a pena você sofrer por essa palavra, porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele venceu e nós vamos vencer. Só que Ana é esperta, sabe, missionário? Ana, ela entende o propósito e ela para de brigar, ela para de lutar, de remoer contra a vontade do Senhor. E ela para quando o seu marido fala: por que choras? Por que não come? Por que está triste o teu coração? Será que não sou eu melhor que 10 filhos? Ela entende. E aí ela vai fazer uma oração a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, para me segurar nos braços, te entregarei ele na tua casa, e não passarei navalha sobre a sua cabeça. Ana, ela não queria o filho para ser dela, mas ela queria ter a experiência de ser mãe. Ela queria ter a experiência, aleluia, de poder segurar o seu filho nos braços. Entenda uma coisa: nada do que eu e você tem é nosso, é do Senhor. Ele nos emprestou. Os filhos nós vamos prestar conta, o casamento nós vamos prestar conta, a família nós vamos prestar conta. Tudo que o Senhor nos entregou nós vamos prestar conta, porque Ele nos emprestou para nós administrar. Então Ana, ela entende, e ela faz o voto no altar. Entenda isso: primeiro o altar, depois nós. Entenda esse mistério. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 19, para nós finalizar, e a Bíblia vai dizer assim: e o Senhor, parte B, se lembrou dela. Não, eu vou ler de novo. E o Senhor se lembrou. Sabe aquela oração? Sabe aquele voto? Sabe aquele propósito que você colocou no altar do Senhor, nos pés do Senhor, e você achou que Ele se esqueceu? Deus está mandando eu liberar essa palavra nessa noite para alguém. E o Senhor se lembrou dela, e o Senhor se lembrou dele. Se coloca de pé nessa noite e vamos adorar, aleluia. Convida a minha filha nessa noite, a Esther, para estar adorando o Senhor. Ei, o Senhor, Ele não quer que eu e você só sacrifica. O Senhor quer que eu e você passe a obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. E quantas pessoas preferem sacrificar do que obedecer? Deixa Deus te usar. Glória. Pode adorar o Senhor. Quanto mais glória sobe, mais poder de Deus desce. Ele está aqui nesse ambiente. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e
Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. É por causa dele. Foi por causa Declara nessa noite que é por eu causa dele. ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque Declara quando nessa eu não noite, der igreja. conta, Ele vai me ajudar. Oh, oh, oh. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me aparece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Por causa dele, igreja. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Que eu não parei, foi por causa Foi por causa dele, dele. declara Que nessa eu não noite. desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Oh, Essa maravilha. oportunidade. Aplauda Jesus. Aleluia. Eu vou pedir pro sonoplasta colocar aí para nós o playback do Dr. Lucas no lugar, amém? Sabe essa menina que tá louvando aqui hoje?
Pastor, quando eu aceitei Jesus, eu liberei 2 palavras. A Bíblia diz que em Jó capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, é 7 primeiro, vai dizer que Jesus fala, de onde vem Satanás? Ele fala de rodear a terra e passar por ela. Tem observado meu servo, né? Um homem íntegro, reto a Deus, tal, se desvia do mal. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu largo mãe, largo filho, largo tudo para te seguir. 10 anos sem minha mãe falar comigo depois que eu aceitei Jesus. Ela falava assim para mim, tu era meu amigo quando tu era do mundo. Um filho que eu não honrava, um filho que deixava elas noite e noite sem sono, né? Eu falei, o que é esse negócio? Mas eu fui caminhando, porque eu fiz um voto com Deus. E aí ela tinha um controle das minhas filhas, e ela manipulava, ela comprava a mãe das minhas filhas, porque minha mãe tem dinheiro, né? Só que eu nunca me curvei de diante do dinheiro. E aí eu fui orando 10 anos, e Deus não me deu vitória. Eu continuei orando, com 12 anos Deus me deu a guarda dela e da outra irmã dela. Coisa que é impossível Deus tirar, o homem, o juiz pegar um filho de uma mãe e dar para o pai. E Deus me deu essa honra. É por causa dele. Vale a pena. Deus cerrou a minha madre ali. Não deixou, né? Porque era Deus no céu, mamãe na terra. Então mamãe fazia todos os meus gostos, ela me ajudava. Eu nos meus erros, ela me apoiava. Então Deus permitiu fechar a madre para me se encontrar com ele de verdade. E às vezes eu e você fala que Deus é prioridade, mas quando Deus tira alguma coisa, nós fica questionando. Nós quer barganhar, nós quer parar. Mas nessa noite é por causa dele, continua. Vamos adorar comigo, Ruth? Pega aí. Vem aqui, minha filha, vem. Deus só me deu peça, meu irmão. Pensa. Aleluia, doutor Lucas, amém, playback. Eu não sou cantor não, mas você que souber adora comigo nessa noite, amém? Vamos lá. Olha o que Jesus vai dizer para ti. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Eu te esperei com tudo que me pediu. Mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas. E se esqueceu de mim. Mas se precisar, de ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. o meu filho. Declara nessa noite. No santo lugar eu quero te encontrar. Ele quer sarar suas feridas. Salvar suas feridas e te perdoar. E lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho lá da ira impediu de te amar. Nada, igreja. Entenda isso, que nada vai impedir do Senhor me amar e te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas e coisas se esqueceu. de mim. Mas se precisar, De ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. meu filho. Declara, igreja, aqui nessa noite. No santo lugar eu quero te encontrar. Sarar suas feridas e te perdoar. E lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho lá da ira impediu
amo tanto. Amo você. Eu te amo tanto, tanto, meu filho amado. Amo você. Oh, oh, oh. Amo você, meu filho amado. Amo você. Declara que você vai se encontrar. Amo você. Eu te amo mais tanto, tanto, meu filho. Amo você. E no santo lugar, Declara que você vai se Ele encontrar. quer te encontrar. Ele quer sarar Ele suas quer feridas. sarar suas feridas. Ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar, filho amado. Livre a presença. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Fúria. Ele está aqui nesse ambiente. Oh, maravilha, Jesus. Palavra a sua. Agradeço minha oportunidade. Aplauda o Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, pastor? Dê glória para Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Reconciliar com Deus? Tem alguém? Não tem? Senta um minutinho, irmãos, em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra de Deus? Quem recebeu? Você que trouxe o seu voto, o seu dízimo, levante nas suas mãos. Aleluias. A glória aqui, meu Deus dos céus. A presença de Deus está forte aqui, viu? Calabanduru mandarabas. Ibi calabandaramanagandaramanagadas. Aleluias. Que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. Muitos te louvam de lábios, mas o coração está longe. Muitos te louvam apenas com palavras vazias. Eu não quero jamais esquecer o motivo que estou aqui. Eu sou casa, morada do Espírito. O que sai de mim tem que exalar a presença. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. Aleluia! E se a voz não for bonita, Adore, e se alguém não acredita, adore. Deus conhece o seu coração, É de lá que vem a adoração. e se a voz não for bonita, Adore, e se alguém não acredita, adore.
pequenininha. Sobe aqui. Eu quero chamar as crianças que aqui estão. Vem aqui na frente. Pode continuar, Uel. Você vai colocar a mão sobre a cabeça das crianças, viu? Todas as que vierem aqui. Deixa eu ungir as suas mãos. A tua mão tem fogo, viu? A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração. É forte. Te louvam de lábios, mas o coração está longe. Muitos te louvam apenas com palavras vazias. Eu não quero jamais esquecer o motivo que estou aqui. Eu sou casa, morada do Espírito. E o que sai de mim tem que exalar a presença. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios. Meu Deus. Por que você está chorando, filho? Por que você está chorando? Que é isso? Eu queria saber por que ela está chorando, irmão. Meu Deus do céu. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Deus vai fazer uma coisa nova. Será mais firme. Não tem um anjo do teu lado, tem dois anjos do teu lado. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Estou te preparando para algo grande. Tu não vai entender, mas se prepara, porque eu vou descer com azeite sobre a tua vida. E tu não ficarás em pé, porque a minha glória será derramada sobre a tua vida de uma tal maneira, porque tenho ouvido a tua oração e o teu clamor, e tenho visto você falando: Deus, eu quero, eu preciso, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ser cheio. E o Senhor vai te honrar para a glória de Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer O anjo que está passeando aí, o anjo está passeando aí. leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, igual presença. A presença. Isso, meu Deus do céu. Aleluia. E ao teu nome clamarei, Aleluias. e além das ondas Aleluias. olharei.
Pode aplaudir o Senhor, irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus me tocou muito aqui hoje, viu, irmãos? O primeiro é para Deus. Nós temos que ter esse princípio na nossa vida. O primeiro é para Deus. Ver essa criança chorando aqui, irmãos, me lembrou do culto de ensinamento de ontem, Jussara. Se nós nos tornarmos como uma criança, de maneira nenhuma nós vamos ver o reino dos céus. Nós falamos isso aqui ontem, Tiago, no culto de ensinamento da palavra. E a graça de Deus foi derramada sobre a vida dela. E ela foi renovada aqui hoje, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu senti algo assim sobrenatural sobre este altar. Vocês não estão entendendo, foi algo surreal. Aleluia, Jesus. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu voto, vamos ajudar a obra de Deus. Se você não tem voto, não tem oferta, não tem problema não. A Júlia vai passar com o envelope da campanha, porque quarta-feira que vem é o último dia que eles vão estar aqui, irmãos. Eu não vou estipular o valor, é aquilo que Deus tocar no teu coração. Eu não sei o que você vai pedir para Deus, mas eu já sei o que eu vou pedir. Eu quero unção dobrada que está na vida dessa menina sobre a minha vida. Deixa eu pegar logo o meu. Eu quero unção dobrada, passa lá. Aleluias. E eu vou entregar isso aqui. Tem glória a Deus. Eu já pedi, eu quero unção dobrada do que desceu sobre a vida dessa criança aqui. A Bíblia diz que Eliseu falou assim: eu quero que está na tua vida, Elias. Aleluia. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Se eu fosse você, eu pegava, não ficava de fora não, viu, irmão? Aleluia. Quem quer unção dobrada? Olha lá. Eu quero unção dobrada. Eu quero orar quando eu quero aprender a orar quando eu não quiser orar. Isso é unção dobrada. Quando você não quer fazer, você faz. Eu quero jejuar quando eu não querer jejuar. Dá para entender isso? Hoje eu não vou jejuar, é o dia que eu vou jejuar. Hoje eu não vou orar, é o dia que eu vou orar. Hoje eu... Oh, aleluia. Eita glória. Quem crê, irmão? Quem crê nisso? Aleluia. Oh glória. Aleluias. Aleluia. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Maravilha de Deus. Amanhã é segunda-feira, ó. Amanhã é segunda-feira. Misericórdia. Canta aí, Uel, rapidinho. Porque eu vou fazer, irmão. Abençoa. Chá de mulheres, irmãos, está chegando aí? Hã? Que? Você que está falando comigo, porque está falando uma coisa errada. Chá de mulheres está chegando aí, irmãos. Das minhas feridas flores fez nascer. Aleluia. Participe, irmãos. Convide mais uma mulher. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Convide alguém para estar conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. A pregadora ali, eu conheço ela, já vi aqui. Agora essa que está com a mão assim do lado da Geisa, minha esposa mandou uma foto dela. O que tu acha? Eu falei, é de Deus. A minha esposa perguntou para ela assim: quanto você cobra? Ela falou: como é que eu vou vender aquilo que não é meu? Eu falei para minha esposa, eu nem conheço ela. Eu nem conheço a morena não, mas só dela falar isso, e ela nem tinha me contado. Eu olhei da foto aí a minha esposa, tu não sabe o que ela respondeu? Como é que eu vou vender aquilo que não é meu? Aleluia. Vai ser forte esse mistério aí, pastor. É forte, hein? Vai ser forte, em nome de Jesus, irmão. Então venha, porque o fogo vai descer, viu, irmão? Em nome de Jesus.
A mais fraquinha que vai estar aqui é a Geisa e a Cláudia. A Maria e a cantora vai pipocar. Ele é fioco. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Sexta-feira, né? A Vanessa prega, né, Vanessa? Sexta-feira aqui. Sexta-feira estão 7 mulheres aqui em Varoas de Fogo, no poder. Sábado é culto de oração. Quem quiser o convite do chá, minha esposa está ali, está disponível. Estou muito feliz, Joãozinho, de te ver aqui. Estou muito alegre, viu? Com a tua presença. Você vai falar, por quê, né? Eu vou te falar depois, quando acabar o culto aqui, por que eu estou feliz, né? Eu estava lá em casa ontem, eu até chorei por uma situação aí, a minha esposa começou a chorar também. Eu falei, meu Deus, prepara outra pessoa de um coração bom como essa pessoa que congregava conosco aqui, irmãos. Eu não vou falar muito porque eu já sei que eu vou chorar. E eu pedi para essa pessoa vir aqui, passando esse domingo no outro, vocês, todo mundo conhece. Eu estou com o coração partido, é como se fosse um filho meu, mas infelizmente é assim. Eu estou pedindo muito a Deus para que Deus levante pessoas boas, né? Para ajudar a obra de Deus, porque eu, o El, o Jerônimo, os obreiros que estão aqui, a gente sozinho não consegue, irmão, que tem muitas irmãs, mas irmão homem é muito difícil, irmãos, para pregar na obra, para fazer as coisas. Então a gente tem pouco obreiras a gente tem bastante, estão se levantando mais. Mas homens para fazer a obra, vocês podem ver, olha aqui, ó. Tem o que? 5 homens aqui, o resto tudo mulher. 5, 6, 5, 8. Pois é, o Tiagão aí, né, para fazer a obra. Tem 8 homens aqui, vamos botar aí 8 homens aqui. Com as crianças, 10 homens aqui, irmãos. O restante, tudo mulher. Então é muito difícil, irmãos. Eu fico grato a Deus, né, em nome de Jesus. Amém? Coloca as mãos assim para a gente ir embora. Aleluias, glória a Deus. Parabéns, viu, pastor? Deus é contigo, pastor. O Senhor é contigo nessa guerra, nessa peleja. Que o Senhor te honre cada dia mais. Que só você e Deus sabe de onde Ele te arrancou. Aleluias. Esse abraço que a sua filha te deu, eu fiquei até com inveja. Lembrei da Larissa quando era pequenininha. E o Senhor aproveita esse momento, é ímpar na sua vida, viu? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. Quem está abençoado, aplaude o Senhor Jesus. Deus abençoe, vão em paz. Quem quiser, está cansado, se alguém quiser um sonho ou unjo, viu? O pastor está cansado hoje. Vai orar, pastor? O povo quer que você ore, pastor. Eu já estou aqui direto, pastor. Pastor. Vai botar a rua. Vem, Ruth, vem orar.